Vamos então dar início a esta segunda sessão da manhã, a sessão Cláudia Sarrico. É interessante como esta conferência, as sessões têm o nome dos seus protagonistas. A professora Cláudia é professora catedrática na Universidade do Minho. Tem um percurso variado entre a academia e as empresas, entre outras coisas. Foi consultora da OCDE e trabalhou ativamente no relatório que a OCDE produziu a propósito de Portugal. Faz favor, professora. Muito bem, muito obrigada. É um gosto estar aqui nesta sala maravilhosa, apesar de um bocadinho fria, portanto vou manter o casaco. E foi-me incumbida esta tarefa de falar nesta sessão Recomendações da OCDE para Portugal. Mas começo já com um disclaimer. Eu trabalhei quase 6 anos na OCDE, na Direção de Educação e Competências, na equipa de Ensino Superior e depois, mais tarde, na Direção de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas obviamente não vou falar em nome da OCDE, eu vou falar em nome de Cláudia Sarrico. Ainda bem que a sessão era... Como professora catedrática de gestão, portanto essa é a minha disciplina, e como investigadora do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, outro disclaimer, eu fui convidada para falar antes de fazer parte da comissão, e agora para o RGES, e portanto eu vou falar também, não como membro da comissão, mas como professora e investigadora, só nesse papel. Ainda antes de avançar um bocadinho acerca da OCDE e do ensino superior na OCDE. Portanto, a OCDE não é um think tank, como alguns pensam, é, em inglês, um International Civil Service, e trabalha para os governos. São os governos e os seus representantes que se encontram tipicamente 2 vezes por ano, portanto há um comitê para a educação, um comitê para a ciência, e são os representantes dos governos que definem o programa de trabalho e o orçamento a cada 2 anos, Program of Work and Budget. E portanto, só para clarificar um bocadinho a questão da OCDE. E o ensino superior na OCDE era uma ave rara, porque durante muito tempo o grande programa relativamente ao ensino superior era o IMHE. E o IMHE era coordenado por uma estrutura chamada o Center for Educational Research and Innovation, que estava fora do Comitê de Educação, etc., onde estão o assento dos governos. E, de facto, os membros do programa eram membros institucionais, portanto, associações representativas do setor ou mesmo universidades. Eram as universidades e esse programa durou quase 40 anos, até 2016, e foi muito influente para modernizar a gestão do ensino superior. Mas eram, de facto, as instituições, era muito mais bottom-up. A partir de, eu vou para a OCDE em 2015, e a partir de 2015 há uma nova estrutura que na altura era o Informal Working Group on Higher Education, mas agora uma estrutura permanente de Group of National Experts on Higher Education, que são nomeados pelos governos e que de facto está dentro do âmbito do Education Committee. Só para perceber um bocadinho como é que estas coisas funcionam. Para onde é que eu tenho que apontar para isto mudar? Para baixo. Na tecla de baixo. Ok. Bem. E, portanto, isto é uma conferência sobre autonomia e governação, e um dos problemas é que a governação é sempre complicada para qualquer organização, mas é extremamente complicada no ensino superior. Porque tem aqui muitos intervenientes e muitos níveis de governação. Primeiro temos ali no centro as instituições de ensino superior, e eu juntei outra coisa para o caso português, os centros de investigação, porque nós temos uma coisa particular,
que é, temos uma estrutura paralela, temos um sistema de ensino superior e temos um sistema de ciência, e o engraçado é que nós somos os mesmos, não é? Portanto, eu dou aulas na universidade e quem me paga o salário é a universidade, mas faço investigação no centro de investigação. Mas o que é certo é que estamos a falar de entidades separadas. E, portanto, há ainda esta complexidade adicional. Por exemplo, em Inglaterra não é esse o caso, não é? O governo, por exemplo, financia diretamente as universidades e não os centros de investigação. Portanto, temos ali um polo, e o Burton Clark, que estuda estas questões da governação, dos steering mechanisms. Este polo é um polo de poder na governação e estava associado à oligarquia académica, não é? Portanto, os professores que governavam as instituições. Depois temos o Estado, e eu já vou falar o que são as políticas do Estado para o ensino superior, e no caso português estamos a falar sobretudo do Ministério da Tutela, o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, mas temos uma série de outras coisas, não é? Temos as direções gerais, temos a FCT, temos as agências, a FCT, a A3ES, temos as associações representativas do setor, o CRUP, o CISP, a PESP, temos os sindicatos que representam os trabalhadores, docentes e não docentes, temos os docentes, temos os investigadores. Uma coisa importante cada vez mais, que é o pessoal técnico, administrativo e de gestão. Os tais profissionais que ajudam a governar estas organizações cada vez mais complexas em sistemas massificados e quase universais, em alguns casos. Na Coreia, 70% da idade etária nova tem o ensino superior, por exemplo. Temos ainda os candidatos a estudantes, os diplomados e as suas famílias. Temos os empregadores, e temos os empregadores no setor empresarial, mas o setor público é um setor muito importante em termos de emprego, e ainda o setor social. E depois temos ainda a governação supranacional, que temos a Unesco, a OCDE, pediram-me para falar sobre as recomendações da OCDE, a Comissão Europeia, a European University Association, que a professora Helena Nazaré conhece bem, a ENQA, etc. Portanto, temos este polo, não é? O Estado, que se relaciona também com todas as... E depois o Burton Clark falava também... E o Estado, tipicamente, nos sistemas da Europa continental, tinha bastante poder, e o Magalhães já falou sobre isso, e depois ainda a questão do mercado, com maior poder, tipicamente, por exemplo, nos sistemas americanos, como o David Dill falou, porque no sistema americano não há ministério, quer dizer, a nação não tem uma política nacional, se bem que o Estado financia. Nos Estados Unidos financia muito a ciência, financia os alunos via as Pell Grants. E temos um mercado para estudantes, as instituições, temos um mercado para os docentes e os não docentes. Portanto, temos todos estes mecanismos de steering, não é? De direcionar o ensino superior, mas quando falamos da OCDE, os clientes da OCDE são os governos dos Estados-membros e, portanto, as recomendações tipicamente vão no sentido de que políticas é que os Estados podem conceber e implementar para melhorar o desempenho do ensino superior. Vamos cá ver uma coisa. Como professora de gestão, a variável dependente sempre é o desempenho. Tudo o que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos é no sentido de aumentar o desempenho. No caso do ensino superior, será produzir diplomados com qualidade, produzir conhecimento com qualidade, transferir esse conhecimento para o setor produtivo, contribuir também para o desenvolvimento económico, social, cultural das nações. E estas políticas, basicamente há 4 tipos de alavancas, de mecanismos. Um tem a ver com a regulação, com as leis, com a legislação. Por exemplo, o RGES, mas toda uma constelação de leis, o Estatuto da Carreira Docente,
dos dois setores, portanto, toda a regulação, mas também através do financiamento, porque aquilo que se financia, como se financia, o que é que se dá prioridade, também é um mecanismo de governação do sistema. Outra coisa importante, cada vez mais importante, é os mecanismos informacionais. Nós, por exemplo, temos o Infocursos, temos o RAIDS, o REBITS, temos o CDH, pós-doutoramentos, portanto, saber o que é que acontece, portanto, recolher essa informação, tratá-la, disseminá-la e também como alavanca para informar as políticas. E temos mecanismos organizacionais, não é? Que é, tipicamente, no setor público, estes mecanismos organizacionais pode ser a prestação direta. Isso não acontece tipicamente no ensino superior, portanto, o Estado não fornece ensino superior diretamente através de uma direção-geral. Às vezes poderá fornecê-lo, mas em áreas muito específicas, como as áreas de segurança e militares. Tipicamente, no ensino superior, como a autonomia, estes mecanismos de organização têm muito mais a ver com a capacidade do Estado de trazer as partes interessadas para falarem, por exemplo, através de comissões, livros brancos, e, portanto, mecanismos de, como na Comissão Europeia se diz, os mecanismos de coordenação aberta entre as partes. Portanto, isto é tudo muito complexo, porque envolve muita gente, envolve muitos tipos de mecanismos e o equilíbrio entre eles. Portanto, isto é a parte... isto é pouco intuitivo, ser para baixo. Eu vou-me focar em 3 relatórios da OCDE para o ensino superior. Um de 2007, que de alguma maneira coincide com alterações não só do RGES, mas também da criação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Um outro estudo de 2019, que não é tanto sobre o ensino superior, é muito mais alargado, o ensino superior, investigação e inovação. E depois o mais recente, que é acerca dos recursos para o ensino superior. E eu queria chamar a atenção também para aquele estudo que está ali no retângulo vermelho, que foi muito influente, Tertiary Education for the Knowledge Society. É um calhamaço grande. E o estudo de Portugal 2007 faz parte de um conjunto de 24 estudos, portanto, de estudos de 24 sistemas, que depois são sintetizados neste livro de 2008, que foi muito influente para mudar muita da legislação e muitos dos quadros de governação nos países da OCDE. E, portanto, este primeiro estudo enquadra-se nesse programa que começou em 2004 e que acabou em 2008. E então, este estudo de 2007 foi pedido por Mariano Gaga em junho de 2005. Portanto, estas coisas demoram sempre algum tempo. E no âmbito, na altura, diz lá, do sistema de avaliação do sistema educativo. E tem recomendações relativamente a 5 temas. Precisamente, Strategic Steering tem precisamente a ver com questões de governação, de orientação estratégica do sistema, depois mais a governação ao nível das instituições, e depois uma parte acerca da gestão estratégica de investigação, desenvolvimento e inovação, as questões do acesso e participação e o investimento no setor terciário. E, portanto, uma das grandes mensagens é, também devo dizer uma coisa, este estudo é levado a cabo, sobretudo, não pelo secretariado da OCDE, mas por pares convidados, obviamente, pelo secretariado da OCDE. Portanto, professores, académicos, que são convidados a vir a Portugal, a estudar o sistema e a propor recomendações. Porque depois isso é diferente noutros estudos. E, portanto, eles apontam logo para a inexistência de planeamento estratégico formal em vigor, seja a nível nacional, seja a nível institucional, e recomendam, aliás, um
Conselho Coordenador. Portanto, o que eles estão aqui a recomendar é um mecanismo organizativo, é criar uma organização que, de alguma maneira, traga todas estas forças, todos estes intervenientes para criar uma visão e coordenar o sistema enquanto sistema. E já fala na ideia de diversificação, portanto, que nós precisamos de um espectro diversificado de instituições, o que é normal, não é? Quando massificamos o sistema, temos maior diversidade de alunos e, portanto, temos que diversificar. Isto deve ser coordenado ao nível do sistema. Depois, baixando ao nível das instituições, apela a uma reformulação completa das estruturas deliberativas. A integração das partes interessadas, já foi falado muito aqui, a seleção em vez de eleição de reitores e presidentes, redução do número e tamanho dos órgãos, criar os Academic Councils, que devem ser complementados por um Conselho Executivo, depois isto tem a ver com os nossos Conselhos Gerais, e os órgãos institucionais não devem ser replicados depois ao nível mais baixo. Há ainda um apelo a uma redefinição da relação entre as instituições e o Governo no sentido de livrá-las de uma gestão excessivamente detalhada e que isto deve ser informado por experiências internacionais e, aliás, houve isso, não é? Houve aquelas avaliações internacionais das instituições. E recomenda que os funcionários deixem de ser funcionários públicos para passarem a ser funcionários das instituições. Isso já foi aqui também falado, o Magalhães falou nisso, não é? A ideia de organizações completas, não é? em que quem gere a instituição gere, de facto, os recursos da instituição, os salários devem ser da responsabilidade das instituições, a criação de postos de trabalho, as finanças das instituições devem estar fora do perímetro das finanças públicas, e que a autonomia está dependente depois simplesmente da obrigação de ter orçamentos equilibrados. Portanto, dá-se o dinheiro, desde que o orçamento esteja equilibrado, as instituições governam-se. Depois ainda o reforço desta ideia de diversificação e do reforço da divisão binária e ser mais claro a divisão politécnico e universitário e a ênfase dos politécnicos em programas de ciclo curto. A nível do financiamento, sugere-se o financiamento. Primeiro diz que o Estado não dá dinheiro suficiente às instituições, portanto é preciso mais dinheiro, e sugere o apoio aos estudantes através de empréstimos contingentes ao rendimento futuro dos diplomados. Acha ainda que há muita ineficiência e que é bom haver mais recursos, mas eles devem ser contingentes à eliminação de ineficiências institucionais e uma das coisas que é apontada é a baixa taxa formativa e, mais do que isso, uma certa indiferença a essa ineficiência e que as propinas devem ser significativamente aumentadas. Depois fala do problema da endogamia, que é um problema sério, e depois não fala muito da qualidade porque diz isto já está a ser feito por uma outra avaliação, que era a avaliação da ENQA, que depois, de alguma maneira, também está associada à criação da agência, mas insiste muito nesta questão da elevada eficiência formativa e que é preciso utilizar o processo de Bolonha para reestruturar os cursos. E, portanto, isto foi o que foi feito em 2007 e que, de facto, teve impacto não só em Portugal, mas todas estas 24 estudos de 24 sistemas teve importância e vão, de alguma maneira, os estudos são para aquele país em particular, mas há coisas comuns, não é? Portanto, a mensagem é muito idêntica para diferentes países e é sintetizado naquele tal livro de 2008. Depois, mais tarde, portanto, já em 2019, é publicado um outro estudo e este estudo é um estudo conjunto da Direção de Educação e Competências e da Direção de Ciência, Tecnologia e Inovação, enquanto o outro era só
de Educação e Competências. Foi pedido pelo Ministro Manuel Leitor e foi levado a cabo em 2017, apesar de depois ser publicado em 2019, como eu disse, isto demora algum tempo. É mais abrangente e é feito à medida. Enquanto o outro era num programa de trabalho definido por vários países, este aqui é um pedido do Ministério ao Secretariado, em que os termos de referência são negociados entre as partes e, portanto, digamos, é mais ad hoc, não está num programa conjuntamente com outros países. E tem aqui uma coisa diferente, é que o estudo é muito mais levado a cabo pelo Secretariado, portanto, pelos analistas da OCDE, e menos como no caso do outro programa, por pares que são convidados para as equipas de avaliação. Portanto, é mais abrangente, cobre mais coisas, porque cobre ensino superior, investigação e inovação. Mas volta a focar em questões de governação, estratégia, financiamento, missões, perfis, utilização de recursos. Quando se fala aqui de resource use, resourcing, tem a ver com o financiamento das instituições, o financiamento dos estudantes, mas também com a parte de recursos humanos. Esta parte de recursos humanos tem vindo a ganhar ênfase com o tempo. Depois, a questão da oferta de ensino superior, o acesso, o apoio dos estudantes, a formação doutoral, a carreira dos académicos. Isto é a importância que se começa a notar mais aos recursos humanos. E depois o que é que acontece aos diplomados, ou seja, mais a preocupação com a transição para o mercado de trabalho e como é que isso se liga em termos da cooperação entre as instituições de ensino superior e de inovação com o business sector. E é business sector que lá está. Mais tarde nós começamos a ver, nos discursos mais recentes, com o setor empresarial, com o setor público, com o setor social. Eu depois desisti de traduzir estas coisas para português e comecei a pôr o que lá estava em inglês. E volta-se a dizer que, em termos de governação, estratégia e financiamento, é que, mais uma vez, passado estes anos todos, não parece haver uma estratégia nacional coerente e abrangente. E falta coordenação horizontal nas áreas de governo, e lembrem-se que aqui já estamos a falar de ensino superior e ciência, mas também de mercado de trabalho. Questiona-se o futuro dos laboratórios de Estado e que a atribuição de recursos não está alinhada com uma estratégia. E, portanto, aquilo eu falei, um dos mecanismos de governação é o financiamento. E, portanto, é muito através do financiamento também que se pode dar direção. E aqui o que se diz é que o financiamento não está alinhado. E mais do que isso, é que os processos de afetação de fundos limitam a implementação de prioridades nacionais. Depois volta a falar na diversificação, a diversificação de missões, de perfis nas instituições e que, de alguma maneira, também não há uma visão de sistema, no sentido que nós precisamos de diversificação, mas as diferentes instituições precisam de, num conjunto, responder em termos sistémicos. Volta-se a dizer que, apesar de haver mais autonomia, essa autonomia continua a ser insuficiente e que o financiamento público dificulta a gestão financeira das instituições. Portanto, a história de cativações, a história de não haver, não ser plurianual, não se poder passar saldos e, portanto, isto tudo dificulta uma boa gestão financeira das instituições. E que o outro problema é que as políticas de direcionamento e de financiamento
não estão, de facto, a encorajar a diversificação necessária, estão a criar homogeneização. Isso fala-se através do financiamento, seja das instituições, seja da investigação. E, portanto, não há uma verdadeira divisão de trabalho. Portanto, o financiamento, de alguma maneira, encoraja que todas façam mais ou menos o mesmo. Depois, a outra questão tem a ver já, de alguma maneira, mais entrar nas questões pedagógicas e do ensino. Portanto, acha-se que há muito a fazer para modernizar as abordagens pedagógicas em termos de diferenciação, flexibilidade, e que isto ainda está muito limitado. Há o questionamento também como é que nas trajetórias, portanto, há um alargamento do ensino secundário ao ensino profissional, portanto, não só o ensino científico ou humanístico está mais direcionado para o prosseguimento de estudos e que o sistema está concebido, de facto, para esses alunos do ensino científico-humanístico e o facto de não haver mecanismos claros de acesso para o ensino profissional está a limitar o alargamento do ensino superior a uma base social mais diversificada. E que não basta alargar a participação e a possibilidade de frequentar se as pessoas não tiverem apoio financeiro e académico. Primeiro, para participar e depois para serem bem-sucedidas. E que é preciso haver mais apoio para o estudante, financeiro, mas também pedagógico, no sentido de melhorar, por exemplo, a eficiência pedagógica. Depois fala-se da formação doutoral e que a formação doutoral não está bem concebida para preparar os doutorados para os papéis que vão desempenhar. E o que acontece é que eles não vão, isto é em geral para todos os sistemas de ensino superior maduros da OCDE, aumenta-se bastante, e em Portugal, nos últimos 5 anos, para os quais há dados, aumentou 56% a formação doutoral. Os doutorados não vão ter lugar como na carreira de ensino superior e de investigação. E, portanto, de alguma maneira, se vamos continuar a ter este nível de produção de doutorados, temos que mudar a sua formação para os preparar para outros papéis, nomeadamente do setor empresarial, público e social. E que é preciso mais para criar emprego de qualidade para estas pessoas, porque senão o que é que vai acontecer? Elas vão emigrar. Portanto, a questão da fuga de cérebros. Em termos das carreiras académicas, os problemas de queuing, ou seja, o pessoal está ali sentado à espera que um dia abram uma vaga para progredir, e as questões de endogamia. Portanto, muito deste queuing depois acabou, uma da solução encontrada foi abrir os concursos internos, e, portanto, tem aberto concursos internos brutalmente, que resolve o problema do queuing, mas cria problemas adicionais de endogamia. Isto agora sou eu a dizer, não é? Porque foi pós o estudo. E que as carreiras são caracterizadas por fraca diferenciação e não há muito incentivo em termos de reconhecimento com base no desempenho. As pessoas têm muito pouca mobilidade. Na Comissão Europeia fez-se um estudo em que mostra que em Portugal é onde os académicos passam mais tempo no mesmo sítio. Portanto, em média 15 anos na mesma instituição, na mesma posição. Eles até dizem, por causa deste queuing, mais vale alguns reformarem-se mais cedo para darem lugar, então, a alguns dos mais novos, porque senão isto limita a inovação e a diversidade. Depois fala-se muito na questão da transição, então, das pessoas com qualificações, com elevadas qualificações, depois para o setor produtivo. Mas eu vou avançar nisto, que é para chegar ao terceiro, porque depois quero pensar um bocadinho convosco outras coisas.
O último é sobre este Resourcing Higher Education in Portugal. Eu, por acaso, não estive envolvida no estudo, eu não estive envolvida em nenhum destes estudos. Quer dizer, no anterior ainda estive envolvida no início, quando se estava a falar nos termos de referência, mas era mais como alguém que conhecia o sistema português. Neste aqui tive, porque este aqui, a iniciativa do programa Resourcing, aqui já é um programa. Portanto, já não foi só Portugal a fazer isso, portanto, está no Program of Work and Budget, mas foi da iniciativa da Comissão Europeia. Este é cofinanciado, este Resourcing Higher Education, este programa, portanto, não é só para Portugal, portanto, é um programa mais abrangente, é cofinanciado pela Comissão Europeia, que estava muito preocupada com... Nós estamos cada vez a investir mais no ensino superior, quanto mais não seja porque há mais gente a aceder e há mais investigadores, mas qual é o resultado disso? Qual é o retorno disso? E, de facto, eu estive envolvida aqui na concepção do programa, em termos conceptuais, mas depois não estive envolvida em nenhum dos estudos. E este resourcing abrange, de facto, o financiamento das instituições, dos alunos, mas também tem uma componente de recursos humanos, das carreiras académicas. Este estudo depois, como diz a introdução, foi pedido pelo Ministro Manuel Leitor e continuado pela atual equipa da Ministra Elvira Fortunato e do Secretário de Estado Pedro Teixeira. É um âmbito mais restrito e, para o estudo português, tem um foco, sobretudo, no financiamento operacional, de base, das instituições. E o que é que ele diz? Ele diz que é preciso mais clareza acerca do propósito do financiamento base e levanta aqui uma questão que é em que medida é que ele está a financiar ou não a investigação, não é claro. Claro que em todos os países da OCDE, Portugal não é exceção, o grosso do financiamento é pagamento de salários. E, portanto, e depois as pessoas trabalham no ensino superior, nas instituições, mas também, a maior parte, ou algumas, dependendo das instituições, em diferentes percentagens, e é aí que o problema da clareza se põe também, estarão a fazer investigação em unidades de investigação. E que o financiamento da FCT depois é financiamento programático. E, portanto, mas não é claro, isso não é explícito, e que deveria haver aí mais clareza. E que é preciso desenvolver um novo modelo para afetar financiamento às instituições, obedecendo a princípios de transparência, equidade e eficiência, o que não é o caso manifestamente, isso é apontado, porque a forma de financiamento não está a ser aplicada. E que isto traz problemas graves da equidade, no sentido que o financiamento por aluno tem divergido porque se tem feito o financiamento numa base histórica, o que quer dizer que as instituições que cresceram recebem menos por aluno e as que diminuíram os alunos recebem mais por aluno. Isto é um problema e que agora vamos ter que ter aqui um período de transição com financiamento adicional para ir convergindo para uma fórmula transparente, equitativa e que de alguma maneira promove a eficiência, mas para além disso vai ter que haver recursos adicionais para resolver o problema das instituições que vão perdendo alunos, mas que têm lá o corpo docente, que é preciso pagar aqueles salários. E, portanto, eles falam nas ilhas, no interior, acerca destes, e claro, o professor Amaral já falou, logo no primeiro dia, temos aqui umas projeções demográficas em que isto se vai agravar, ou seja, algumas instituições, pelo menos os alunos jovens de 18 anos, vindo do secundário, vão diminuir bastante e, portanto, tem que se repensar a rede e recursos para por exemplo, diminuir a oferta em alguns sítios e aumentar noutros sítios. Portanto, não é só o período de transição para se convergir com uma fórmula, é também um período de adaptação para rearranjar a rede.
A segunda ideia tem a ver com o desenvolvimento futuro, portanto, sempre esta ideia mais de prospectiva, e mais uma vez se fala, é preciso ter uma visão para o sistema. Reconhecendo explicitamente a necessidade de reestruturação, sobretudo à luz das previsões demográficas que são feitas. Isto requer que as instituições desenvolvam perfis e estratégias realistas e que se desenvolvam acordos institucionais. Portanto, a ideia é, há uma forma de financiamento base, mas depois tem que haver aqui também financiamento para diversificar os sistemas e para que as instituições tenham, de facto, perfis diferentes e que contratualizem com o Estado o que é que vão fazer. Isso é o tal financiamento estratégico para além daquele financiamento de fórmula base. Para além do financiamento de ajustamento, que eu já falei. E, portanto, é preciso desenvolver ferramentas de políticas públicas para apoiar estes perfis diferentes institucionais e chegar a um sistema coerente, em que as instituições fazem coisas diferentes, mas que o sistema como um todo responde a diferentes necessidades. Depois, o terceiro ponto tem a ver com... portanto, é preciso recursos e uma coisa boa que o sistema português tem, face a outros sistemas, tem uma elevada cobertura territorial, mais do que a média da OCDE. Portanto, nós temos, as pessoas em Portugal, em geral, estão perto de uma instituição de ensino superior. Portanto, não é pela distância geográfica que não acedem. Isso é bom, mas, por outro lado, há sítios onde existe e não vai haver alunos. E, portanto, há que equilibrar este compromisso com uma cobertura territorial adequada, mas garantir qualidade e relevância e, muitas vezes, relevância não só nacional, mas relevância local. E, portanto, isso tem muito a ver com os tais perfis diferenciados. Depois há esta questão de alguma maneira, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Portanto, já se disse, acho que já foi dito publicamente que não se vai fazer isso, mas volta-se novamente à questão que é importante apoiar mais financeiramente os estudantes que mais precisam. Portanto, comparativamente a outros países, nós apoiamos pouco os estudantes. E as famílias portuguesas na União Europeia são das que contribuem mais para o financiamento do ensino superior. E, portanto, tem a ver com financiar as instituições, mas também os estudantes. Portanto, o acesso não pode ser só dizer está aqui uma instituição, é preciso que as pessoas tenham financeiramente a possibilidade de aceder. E que é importante também investir mais nos serviços de ação social e de forma equitativa. Ou seja, o financiamento de ação social varia muito per capita de instituição para instituição. Pronto, isto agora eu basicamente sumariei aquilo que a OCDE disse e, portanto, livrei-me da encomenda que me foi feita. Agora vou fazer algumas reflexões pessoais acerca de algumas destas questões. E pessoais, volto a dizer, enquanto professora de gestão da Universidade do Minho e enquanto investigadora do CIPES, só isso. Ok, então, algumas reflexões acerca da diversificação. Acerca da diversificação. O que é que eu quero dizer acerca de diversificação? De facto, nós somos um caso de sucesso, não nos podemos lamentar muito, não é? Nós fizemos um caminho muito rapidamente em que até estamos agora, entre os jovens, melhor que o resto da Europa. Mas continuamos a ter... Eu não consigo ler nada para ali, nem com os óculos. Eu posso chegar mais aqui, não posso? É que eu tenho que ler. E, portanto...
O grande déficit agora é na população adulta. Aqui é que nós temos ainda um déficit que se mantém, não é? Portanto, a qualificação superior atenua-se, mas persiste mesmo. E eu vou passar rapidamente a isto. Nós temos um problema, para mim, de diversificação, sobretudo ao nível da faixa etária. Portugal tem menos alunos inscritos em instituições de ensino superior do que o resto da União Europeia, à medida que a idade dos adultos aumenta. Porque é que está ali é o 23? Porque são os membros da União Europeia que também são membros da OCDE. Alguns que não são, é a Roménia, a Bulgária, não sei se existe mais algum. Então, o que é que nós vemos ali? O que nós vemos ali é que até aos 19 anos nós temos mais gente na escola e no ensino superior do que o resto da União Europeia. Mas a partir logo dos 20 começa a ser muito menos, não é? 37% para Portugal, 43%... A partir dos 25, 29 anos, a partir dos 30, e, portanto, nós temos, de facto, uma participação junto dos adultos que decai muito rapidamente a partir dos 20 anos. E os alunos que entram no ensino superior em Portugal são dos mais jovens da OCDE. E depois há uma coisa engraçada, é que nós alargamos, e bem, ao profissional, mas a idade média dos alunos do profissional em Portugal também é muito baixa. Se nós compararmos a idade dos alunos que vêm do profissional na Dinamarca, na Suécia, etc., a idade é muito mais elevada. Portanto, Portugal está ali dos alunos mais jovens a entrar. E, portanto, quando dizem assim, a OCDE no último relatório disse que não há alunos jovens, não é? Portanto, as estimativas, portanto, as projeções demográficas não há. Mas nós temos aqui um mercado muito grande, que os outros não têm, porque já qualificaram a sua população há mais tempo. É que nós temos baixa participação entre os adultos, mas temos baixa qualificação nos adultos. E, portanto, eu acho que nós não temos falta de pessoas para ir, seja para o ensino superior, seja para o não superior. Nós temos é que criar condições para os trazer. Eu acho que essa, para mim, era a primeira diversificação, primeiro eixo de diversificação importante. E temos muito poucos alunos a tempo parcial. Se calhar isto explica porque é que eles não vêm, não é? É que, em Portugal, só 5% dos alunos se inscrevem a tempo parcial comparado com uma média da União Europeia de 18%. Mas para os maiores de 25 anos, são 35%. E a partir dos 30 são 45%, em Portugal são 12%. Se nós queremos trazer estas pessoas têm empregos, têm filhos, não é? E, portanto, nós temos que criar condições para que elas, como nos outros países, possam estudar, por exemplo, a tempo parcial. Não é que isto não esteja previsto, não é? Isto está previsto, mas agora temos que compreender que barreiras é que existem, de facto, para as pessoas fazerem isso. E nós temos uma coisa ótima para estas pessoas, é que temos uma grande cobertura territorial, porque estas pessoas não podem alugar um quarto e deixar a família. Elas têm que estudar aonde estão a trabalhar e a viver. E nós temos essa cobertura territorial que outros países não têm. Portanto, eu gostava de ver uma política integrada para a educação dos maiores de 18 anos. E isto começa até antes do superior, não é? Nós precisamos de trazer gente com mais de 20 anos e, sobretudo, nós temos que trazer, antes de os trazer para o superior, temos que os trazer para o ensino secundário e para o ensino pós-secundário. Se nós olharmos para os países nórdicos, que têm taxas de qualificação muito mais elevadas do que nós, eles têm muita gente a participar em ensino pós-secundário, gente que volta, não é? Porquê? Porque eu acho que nós não vamos ter tanta gente capacitada para ir já para o superior. E, portanto, pelo menos alguns têm que fazer porque as pessoas vão fazendo este caminho, sobretudo se for a tempo parcial, como parte essencial da trajetória para o ensino superior. E porquê isto é importante? Eu tenho um colega, o Fernando Alexandre, que é professor de Economia lá no Minho, e ele tem feito estudos e uma das coisas que o preocupa é como é que nós qualificamos tanta gente e temos tanta gente qualificada e estamos estagnados há 20 anos que não crescemos. E o que é que acontece? É que muitos dos nossos diplomados jovens chegam às organizações
empresas, serviços públicos, etc., e vão ter chefes e colegas que não têm e que entravam. E depois o que é que fazem? Ou acomodam-se ou imigram. Não é? O problema, muitas vezes acomodam-se porquê? Há muitos estudos que mostram que há uma erosão muito rápida de competências que não são exercidas. Portanto, nós damos-lhes competências no ensino superior, eles chegam a organizações, não exercem essas competências, ao fim de pouco tempo, já não se comportam como diplomados no ensino superior. Houve uma erosão das competências. Pronto. E portanto, é isso. E depois, eu já o defendi publicamente, eu aboli o números clausos. O números clausos, note-se, quando eu fui para o ensino superior, só 1 em cada 2 candidatos entrava. Era um mecanismo de racionamento. Hoje nós não precisamos de um mecanismo de racionamento. E, portanto, eu achava que deviam entrar todos os que tivessem capacitados e motivados. Eu, quando comecei a dar aulas, foi em Warwick, não nos deixavam dar aulas sem formação pedagógica. E a primeira coisa que me disseram é assim, tu só podes ensinar, primeiro, uma pessoa que tem capacidade, ou seja, que reúne os requisitos. Se eu fizer entrar no superior alguém que não tem as competências necessárias para motivar no ensino superior, essa pessoa, das duas, uma, ou vai abandonar, que é o nosso caso, temos taxas de deficiência formativa baixa, ou, pior do que isso, como em alguns países, nós damos-lhe um diploma e a pessoa vai para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho não reconhece esse diploma porque não acredita, porque a pessoa não tem competências. Portanto, é preciso, primeiro, que as pessoas estejam, e, portanto, temos que, de alguma maneira, testar à entrada se as pessoas têm competências para beneficiar do ensino superior. E elas têm que estar motivadas. Portanto, eu posso ter alunos todos, eu, por exemplo, na licenciatura, não me lembro de ter alunos que não tivessem as competências para beneficiar, porque há números claros. Havia alunos que não estavam motivados para andar, e aí têm que voltar mais tarde. Eu devo dizer que nos mestrados e nos doutoramentos, acho que nós estamos a admitir alunos que não têm as competências para fazer o mestrado e o doutoramento. E depois volto a isso. Portanto, o facto de eu dizer abolimos o número de clausos, eu não estou a dizer para deixar entrar toda a gente, mas vamos deixar entrar toda a gente que esteja capacidade e motivado para o fazer. Portanto, isto é uma coisa que, em termos de diversificação. Em termos de perfis, fala-se muito nos perfis, não é? Na diversificação. Eu sou a favor da diversificação, quanto mais melhor, mas não gosto muito da linha binária. Porquê? Porque eu acho que não consigo encontrar, conceptualmente, eu não consigo justificar a linha binária. Não consigo fazê-lo porquê? De facto, há umas estatísticas de educação internacionais e há um manual que é definido tripartidamente pela Unesco, pela OCDE e pelo Eurostat. Chama-se UOE Manual e as estatísticas são recolhidas todos os anos. E no manual há esta distinção entre académico e profissional. E o que é que acontece? Os países não reportam esta informação. Se vocês quiserem descarregar quantos alunos é que andam no ensino superior académico e profissional, não conseguem, os países não preenchem esta informação e, portanto, há lá 2 colunas para académico e profissional e vocês só veem o total. Porquê? Porque não se consegue perceber o que é que isto é. Por exemplo, as escolas profissionais em França, tipicamente por excelência, são as grandes écoles. Noutros países, o profissional é associado ao ISCED 5, ou seja, ao curso curto, aos nossos testes. E, portanto, ninguém conseguiu ainda perceber muito bem o que é. E esta associação do conceito profissional, que no nome nós temos no teste, não é? Tem lá o P de profissional, eu digo que não é demonstrado empiricamente. Porquê? Porque a almejada diversificação tem mais sustentação na concentração nos níveis de ensino superior de ciclo curto, o Associate Degree na linguagem anglo-saxónica, e foi aí que ele foi bastante desenvolvido, a licenciatura, o mestrado, o doutoramento. Portanto, isso que é de 5, 6, 7 e 8. Cuja definição
essa está muito clara e ninguém a põe em causa. Porquê? Porque está definida no manual do ISCED, o que é um doutoramento, o que é um mestrado, não sei o quê, e no caso europeu está muito bem definida nos escritores de Dublin. Portanto, nós sabemos, de facto, exatamente o que é que se pretende com cada um dos níveis de ensino. E a natureza profissionalizante tem muito mais a ver com a natureza aplicada da área de formação e educação do que com o nível de ensino. Note-se, por exemplo, que o ISCED 5, que é o tal, e corresponde ao Associate Degree, ou, portanto, ao curso curto, 2 anos, eu posso fazer um Associate Degree in Philosophy no Berkeley City College to transfer to a California State University as a Philosophy Major. Portanto, estamos a falar de um sistema de ensino superior reconhecido, da Califórnia. Portanto, eu posso estudar filosofia a nível de ensino superior curto. Mas também posso, a nível de ISCED 8, ter um Doctorate of Business Administration, por exemplo, na Warwick Business School, onde eu fiz o doutoramento. Eu tenho um PhD, Philosophy Doctor, mas tive colegas que fizeram um Doctor of Business Administration. Para o poderem fazer, para além de garantirem que tinham os requisitos para fazer um doutoramento, tinham que ter 10 anos de experiência profissional numa empresa ou noutro setor. E, portanto, esta ideia, para mim, de profissionalização ou académico tem muito mais a ver com uma coisa que está aqui, que é, nós temos as ciências puras e as ciências aplicadas, as ciências duras e as ciências moles, não é? Hard and soft science. Isto aqui, eu não pus aqui devia ter posto, mas não pus. Isto aqui tem muita sustentação teórica, há muita literatura acerca da natureza destas coisas. E o que é que acontece? Olhem, por exemplo, aqui para as puras, eram as faculdades de ciências, não é? As faculdades de letras. Onde é que estava a engenharia, a medicina, a veterinária, a gestão, a educação, o direito, as artes? Onde é que estava? Estava fora da universidade, não é? Eu trabalhei no ISEG, que originalmente era a aula de comércio, fundada em 1756. O técnico era a aula técnica, fundada em 1756. Só foi integrada na universidade, com a República, na Universidade Técnica de Lisboa, no início do século XX. As Grandes Écoles, em França, nunca foram incorporadas, continuam fora da universidade. A medicina não podia estar em Oxford e Cambridge porque eles trabalhavam com as mãos. Não era digno de estar na Universidade de Medicina, porque era profissional. Eu fiz o meu doutoramento nos anos 90. Oxford só teve uma business school em 1996, com muita polémica, com muita resistência do Senado Académico, que é a Saïd Business School. Em 96, a Judge School, em Cambridge, foi mais tarde. Portanto, tudo isto, à esquerda, estava fora da universidade. E, portanto, vem mais tarde para dentro da universidade. E notem que, por exemplo, no sistema americano, aquilo que está à esquerda, as aplicadas, só se podem estudar a nível de pós-graduação. Ninguém entra para a medicina aos 18 anos. Não é? Faz ciências da vida e depois vai para a med school. Ninguém entra para a business school aos 18 anos. Fazem um curso de licenciatura, muitas vezes no Liberal Arts and Science, e depois vão para a business school. E, portanto, eu acho que faz mais sentido nós diversificarmos e diversificarmos ainda mais do que a linha binária, mas ao nível das concentrações nos níveis de estudo, esses que estão bem definidos. Outra coisa, relativamente aos doutoramentos profissionais. E eu disse que tive colegas que fizeram o Doctor of Business Administration na Warwick Business School, que tem o mesmo valor, é isso que é da 8 com o meu PhD. Mas atenção que há muitos doutoramentos profissionais nos Estados Unidos que não são considerados doutoramentos, segundo as estatísticas oficiais. A National Science Foundation não as reporta nas estatísticas internacionais como doutoramento, porque o ISCED 8, definido como Research Doctor, tem a ver com uma contribuição original para o avanço do conhecimento. Portanto, todos aqueles Medical Doctor, Jury Doctor e agora há Doctor em uma série deles, não são reportados como verdadeiros. E, por exemplo, muitos DBAs e Education Doctors não são reconhecidos porque não têm um verdadeiro contributo para o avanço do conhecimento. Portanto, isto, quando eu defino,
também se pode ser DBA, ok, tudo bem, desde que cumpra o requisito do descritor de Bolonha e que cumpra o requisito do manual acerca do que é isso que é DEI 8. Outra coisa que me preocupa neste discurso da diversificação é o conceito de STEM. E eu hei de escrever um artigo sobre isto, já reuni alguma informação, mas ainda não cheguei lá. Eu não consigo também encontrar nenhuma sustentação para o conceito de STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Portanto, há duas definições consensualizadas que já vão em várias revisões de peritos das áreas de educação e formação e das áreas de investigação e desenvolvimento. Todos os países da OCDE reportam estudantes, diplomados, destinos na força de trabalho, etc., nestas classificações. Não há nenhum STEM. Então, o que é que acontece? Põe as Natural Science com Engineering and Technology com Social Science. Uma vez, uma colega minha lá das estatísticas da educação na OCDE resolveu, a pedido dos países, pôr, olha, deixem-me cá ver os resultados nos Labour Market Outcomes, em termos de emprego, salários, etc., dos STEM e não STEM. E então agregou para o STEM Natural Science, Engineering, Medical e depois pôs as Social Science, Humanities and the Arts. O descalabro para as humanidades e para as ciências sociais comparado supostamente com o STEM. Eu disse-lhe assim, então agora quero ver essas estatísticas desagregadas pelas 6 áreas, em vez de agregadas. E o que é que acontece? Acontece, por exemplo, certas áreas das ciências sociais têm muito mais taxa de participação no emprego e mais salários do que nas ciências naturais. E a grande divisão que se nota, por exemplo, em termos de Labour Market Outcomes, não é supostamente entre STEM e artes e humanidades sociais, é voltando atrás entre aplicadas e puras. Ok? É entre aplicadas e puras. E, portanto, e porquê é que eu acho que isto é problemático do STEM? É que eu acho que há um foco perverso e desnecessário nas ciências e tecnologias. Atenção, eu fiz matemática, física e química no 12º ano, sou engenheira de formação de base, portanto, só isso. Claro que fiz uma habilitação em ciências sociais, mas pronto. Notem o nome do Ministério, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu fui ver os 40 ministérios de Bolonha, não é, do European Higher Education Area, não há nenhum que comece por Ministério da Ciência. Não há nenhum Ministério da tutela do ensino superior que comece assim. E, portanto, eu, por exemplo, preferia ver, como há muitos ministérios, do ensino superior, investigação e inovação. É, por exemplo, o nome em França. Fundação para a Ciência e Tecnologia. Por que não Fundação para a Investigação e Inovação? Aquela revisão da OCDE, como é que se chamava? Ensino Superior Research and Innovation, Higher Education Research and Innovation System. Cursos de especialização tecnológica, que são os QE4, que é o pós-secundário não superior, e nós precisamos tanto de trazer adultos para este, para depois termos gente a conseguir ter os requisitos para frequentar o ensino superior. Porquê é que não lhe chamamos simplesmente um diploma de estudos pós-secundário? E os cursos técnicos superiores profissionais, porquê é que não lhe chamamos diploma de estudos superiores? Porque isto é importante para o desenvolvimento da economia. O meu primeiro emprego foi como Research Scientist em Supply Chain Management Unit na Unilever Research. Okay? Uma coisa dura. Eu tinha colega, o meu grupo era um chinês, um iraniano, já nem sei, um indiano, variado, não é? Era a única mulher, diga-se, e, portanto, o que o pessoal fazia era modelos de otimização para supply chain. E depois havia uma coisa curiosa, é que os gestores de produção das fábricas não queriam implementar nada daquilo que nós queríamos. Depois fui para os Correios, para o Departamento de Investigação Operacional e Estatística, e também desenvolvíamos lá modelos muito giros, e depois também não queriam, nós íamos lá ao terreno, não é? E o pessoal não tocava naqueles modelos, nós não percebíamos, não é? E uma coisa curiosa é que na Unilever começámos a trabalhar com pessoal de comportamento organizacional, ou seja, que percebe o consumidor e que percebe
E nos Correios começámos a trabalhar e a recrutar psicólogos para estruturar o problema, porque nós éramos muito bons a resolver o problema errado. Okay? E, portanto, isto é muito importante, é que esta desvalorização que eu acho que está a haver das artes e humanidades e outra coisa, Portugal, em termos relativos, comparativamente a outros, já tem uma taxa bastante elevada de engenheiros. Eu não tenho nada contra a engenharia. Por amor de Deus, não vamos deitar fora as artes, ciências, porque elas são muito precisas e têm de trabalhar com os engenheiros e com os matemáticos e tudo mais. Porque não vamos resolver estes problemas. E acho que vou acabar, que o professor Amaral está-me a fazer sinal para isso, porque a OCDE, só acabando, está sempre a recomendar a mesma coisa. Nós vamos ao IMH, estamos sempre a recomendar a mesma coisa. Nós sabemos o que é preciso fazer. Sabemos que o problema é a implementação disso. E a implementação disso tem muito a ver com questões de ciências sociais. Tem a ver com a compreensão dos indivíduos, dos grupos, das culturas, porque senão nós andamos sempre a pagar à OCDE muito dinheiro para fazer estudos, para eles nos dizerem sempre a mesma coisa, para depois ficar tudo na mesma. Pronto, era isso.